Gravação iniciada, professor. Então, muito boa noite. Vamos, então, dar início ao nosso último seminário, último encontro do primeiro semestre, acompanhando, então, o calendário da URGS. A gente sabe que as funções mentais superiores, né? E agora já estamos fazendo quase que digamos, um procedimento translacional aí para as máquinas, né? No modelo aí de inteligência artificial. Mas hoje o Thomas vai falar sobre isso, então, que é um tema muito atual, e nós temos também a questão da internet das coisas, e também se fala hoje em juízes inteligentes, né, por tecnologia e tudo mais. São muitas discussões que têm se travado com relação a essas temáticas aí. Mas eu não quero me delongar aqui, quero deixar a palavra com o Thomas, que vai apresentar para nós, e dizer também que o Thomas, junto com o professor Juarez Freitas, publicou recentemente um livro sobre essa temática. Tá, Thomas? Contigo, então. Obrigado, professor. Muito obrigado. Bem, então, o nosso tema, né, vai ser sobre a inteligência artificial. Eu acho que geralmente eu vou usar a expressão IA, né, só para ficar mais fácil. E, bem, então, como o professor Ângelo disse, eu e meu pai, o professor Juarez Freitas, nós escrevemos ano passado, durante o início, assim, o início e meio do ano, então, esse livro sobre o tema. E como vocês podem ver, o título do livro, né, Direito e Inteligência Artificial em Defesa do Humano, significa que nós estamos estudando esse tema com uma determinada ótica. Ou seja, essa tecnologia nova deve ser não apenas utilizada, mas estudada e pesquisada com o fim de ajudar e auxiliar a humanidade. Isso é um tópico que eu vou tratar mais a seguida, mas então esse foi o nosso pensamento enquanto escrevíamos o livro. Bem, para quem está eu sei que tem vários aqui que estão na graduação, não é? O meu pai ele é professor titular da URGS. Ele acabou no último semestre do ano passado ele se aposentou, mas então ele é professor titular da URGS e também titular da PUC, do mestrado e doutorado. Então, como a pandemia na verdade serviu para nós como uma forma de realmente poder aprofundar na matéria, porque como as aulas da URGS teve uma certa pausa por um momento, foi excelente por essa ótica, porque nós conseguimos realmente nos aprofundar nesse assunto e assim, deu para fazer um trabalho realmente bem diferente, de um tema que realmente é muito desafiador. Eu acho que todo mundo que trabalha com esse tema precisa ter isso, levar isso em consideração, né? É um tema muito novo, é um tema muito desafiador, mas também por isso que é tão interessante. Bem, então, a IA, né? O que é a IA? Primeiro, vamos ver um pouco da história da IA. Eu coloquei entre aspas, justamente porque a história da IA, propriamente dita, ela é muito recente. Entretanto, já é possível buscar algumas curiosidades históricas para fazer uma analogia. Então, primeiramente, o mito grego de Talos. Quem foi Talos? Talos foi um gigante de bronze que teria sido construído pelo Hefesto para proteger a ilha de Creta. Então, veja, já com os gregos, existia essa ideia de que o ser humano, ou um deus, no caso, poderia construir uma entidade autônoma, independente. Esse gigante, Talos, ele era feito de metal e ele tinha vida própria. Ele tinha realmente vida própria. Então vejam que os gregos já
já tinham essa noção de que seria possível construir algo que seria parecido com o ser humano, mas que não seria o ser humano. Vejam que interessante, né? Como a mitologia reflete, né, muitas das ideias que nós analisaremos a seguir, né? Vocês estão conseguindo ver as imagens? Tá passando para vocês, né? Aí. Bem, essa imagem aqui, acho que vocês conseguem, não sei se dá para ver direito, mas essa gravura foi feita por Al-Jazari. Al-Jazari era um cientista árabe na época do Califado Abássida. E ele era um gênio, né? E ele então ele fez vários protótipos de autômatos. Então, ou seja, espécies de robôs, né? Da época. Esse modelo que vocês estão vendo aí seria para uma espécie de garota para servir chá. Então, vocês podem ver que ela é toda construída de pequenas engrenagens, né? Então, na verdade, o Al-Jazari era assim, era como um Leonardo da Vinci árabe, digamos assim, porque realmente ele era um genial. E vejam, há 1000 anos, praticamente, já eram feitas essas ideias já estavam sendo colocadas no papel. Essas ideias assim que hoje nós vemos com naturalidade, ter um robô para servir chá, isso agora, daqui a pouco, cada um de nós vai ter um na sua casa, né? Mas vejam que fascinante. Então, apesar da IA, a robótica, serem temas que estão atualmente apenas ganhando uma força muito grande, as ideias, para tanto, já estão presentes na humanidade há muito tempo. Então, esse é o histórico mais antigo da IA que nós podemos citar. Bem, mas quanto à história moderna, quando realmente começa a IA do jeito que nós a entendemos atualmente, ela começa com Alan Turing. Alan Turing é o pai da inteligência artificial. Bom, Alan Turing, a história dele é incrível, né? Realmente é muito importante. Ele foi um dos cientistas, né, que ajudou a quebrar o código nazista. Então, ele teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. E em 1950, 5 anos, só 5 anos depois da Segunda Guerra, ele publica esse artigo, Computing Machinery and Intelligence, que ele trata da possibilidade de um computador poder pensar. As máquinas poderiam ou não pensar. Ele explora então essa pergunta. E ele diz o seguinte: olha, nós estamos aqui nos preocupando, a máquina pode pensar, não pode pensar, enquanto a gente não deve pensar nesses termos. Nós devemos perquirir o seguinte: pode a máquina imitar o ser humano? Se a máquina conseguir imitar o ser humano, aí sim que ela pode ser considerada inteligente. Então vejam, a ideia de inteligência vai ser se a máquina, se um computador, se um robô, se uma IA pode imitar um ser humano. Então, o experimento que ele faz é o seguinte: seria um homem, uma mulher de verdade, né, tentando enganar uma outra pessoa em relação ao gênero, né? Um homem tentando se fazer por mulher e uma mulher tentando se fazer por homem, tentando enganar um interrogador. Caso, ele diz, se fosse substituído, em vez de um homem, se fosse uma máquina, e a máquina conseguisse enganar na mesma intensidade, no mesmo grau, esse interrogador, aí a máquina seria inteligente. Ou seja, se a máquina conseguisse enganar tanto o interrogador como o ser humano, a máquina seria inteligente. Agora, qual é a síntese disso? O conceito de inteligência, tão importante na inteligência artificial, né? O conceito de inteligência, ele é para o Turing, ele tem uma lógica de imitação, né? Por isso, até tem aquele filme, né? Muito bom, Jogo da Imitação, porque que explora a vida do Turing. Então, a ideia é realmente a máquina imitar o ser humano e, com isso, seria inteligente.
Bom, aí foi dada a largada para o tema, né? Então ele é considerado o pai da IA. O termo, a expressão Artificial Intelligence, dessa forma, surgiu em 1956, logo 6 anos depois da publicação do artigo do Turing, pelo John McCarthy, que depois ele é um grande, né, assim, filósofo da ciência de dados. O John McCarthy e outros cientistas fizeram uma espécie de call, né, uma proposal, uma espécie de proposta para um grupo de estudos que aconteceu em, né, Dartmouth Summer Research Project, e ele usou essa expressão. Foi isso. Assim, Artificial Intelligence, foi aí que foi cunhada a expressão inteligência artificial. Então, a ideia de inteligência surge com o Turing, mas a expressão inteligência artificial, dessa maneira, surge com John McCarthy em 1956. Então, vejam que a história da IA, propriamente dita, né, ela é muito recente. É muito recente. Talvez seja a mais curta história de uma ciência possível e imaginável, porque faz pouquíssimo tempo. Todas as outras áreas têm um desenvolvimento temporal muito maior. Então vejam como a IA faz pouquíssimo tempo que ela realmente começou, mas simultaneamente ela já alcançou um grau de evolução gigantesco, considerando o pouquíssimo tempo. Bom, quando nós tratamos da filosofia da IA, existem 2 problemas. Então, é muito complicado conceituar inteligência, em primeiro lugar, é muito complicado, e também é complicado caracterizar o artificial. Então, basicamente, tem muitas discussões sobre o que seria realmente uma inteligência artificial. Mas isso é uma discussão, é um mundo próprio. Né? Bem, agora vamos só deixar claro um conceito. Muitas pessoas confundem a inteligência artificial com automação. Quando nós pensamos em uma fábrica cheia de braços robóticos montando um carro, por exemplo, isso é automação. Ou seja, são máquinas, sim, são máquinas, que fazem trabalhos repetitivos de uma maneira automatizada, automática. Mas isso, vejam que interessante, isso não é inteligência artificial. E por que não é IA? Porque essas máquinas, elas possuem alguma autonomia, possuem alguma independência, elas conseguem tomar decisão sozinhas? Não. Vai ter aquela programação que será sempre seguida de maneira estrita. Então, é muito importante diferenciar esses 2 conceitos. Assim, muitas pessoas realmente ainda confundem esses 2. E realmente, claro, tem uma certa relação, mas são diferentes. Então, a ideia de IA mexe com autonomia, mexe com algo que realmente consegue tomar decisões por conta própria. E no caso dessa montadora aqui da imagem, não é o caso. Bom, então, conceito de IA. Existem vários, obviamente, mas assim, um que é muito bom, e por isso eu aqui o cito, é do Darrell West e John Allen. Então, ele coloca 3 elementos: o da intencionalidade, o da inteligência propriamente dita e da adaptabilidade. Ou seja, a IA ela possui uma intenção na sua decisão. Ela possui um grau de intencionalidade. Isso é muito importante. Segundo, inteligência propriamente dita. É aquela ideia de que realmente a IA, assim como o ser humano, ela tem um grau de entendimento do mundo, dos conceitos ao redor dela, de modo a poder tomar decisões. E terceiro, adaptabilidade. Conforme o ambiente ao redor dessa IA se altera, muda, a IA também se altera. Então vejam que a IA ela não é a mesma sempre, ela evolui, ela se adapta.
E pegando esse conceito e também outros, no livro, nós propomos esse conceito. Então, esse é o nosso conceito. Então, que a IA é um sistema algorítmico adaptável, relativamente autônomo, emulatório da decisão humana. Então, em primeiro lugar, sistema algorítmico. Por que sistema algorítmico? O que compõe a IA, o que faz com que a IA funcione, são justamente os algoritmos, que são sequências matemáticas que fazem com que a IA consiga tomar decisões. Então, é um sistema algorítmico adaptável, ou seja, consegue se adaptar ao meio ambiente. Vamos supor um caso bem óbvio. Um veículo autônomo, que agora está ficando cada vez mais popular, né? Essa ideia. Um veículo autônomo. Vamos supor que esteja chovendo. Ele vai talvez ter que diminuir a velocidade para evitar algum acidente. Ou seja, a IA desse veículo autônomo, ela consegue tomar essa decisão por conta própria, consegue se adaptar ao meio ambiente ao redor. E é isso, então, acarreta uma outra característica, que é da relativa autonomia, ou seja, relativamente autônomo. O que isso significa? Em primeiro lugar, que a IA é autônoma. A IA é autônoma. Mas essa autonomia, ela é relativa. Ou seja, ela não é total, ela não é absoluta. E aí entra uma diferenciação com o ser humano. A nossa autonomia, pelo menos em comparação com a IA, ela é total. Enquanto a IA, queira ou não, ela é restrita por um ser humano. Queira ou não, foi um ser humano que a programou. Por conta disso, essa autonomia ela é relativa. E depois, então, emulatório da decisão humana. Ou seja, que emula a decisão humana. Emular, né, que simula, que imita. Vejam lá a ideia do Turing, o jogo da imitação. A máquina inteligente quando imita o ser humano. Então, a IA, ela emula uma decisão humana. É como se fosse um ser humano decidindo. Mas vejam, não é um ser humano. É como se fosse, mas não é. Então, dessa maneira, a IA, ela é uma imitação. Na verdade, é isso. Por isso que a ideia do Turing é muito boa. Ela é uma imitação relativamente autônoma, que se adapta ao meio ambiente, que emula, que simula, que imita a decisão humana. Então, esse é o conceito que sempre vai, então, nortear o nosso trabalho, né? que sempre me norteia quando eu penso no assunto. A IA não é um ser humano. Nunca vai ser um ser humano. Ela vai somente emular uma decisão humana. Pode até emular muito bem. Pode até emular melhor que o ser humano. Pode fazer tudo melhor que o ser humano, mas não é um ser humano. Ela é autônoma, mas de maneira relativa. Bem, outro conceito, então, muito importante, né, é o de machine learning. Machine learning é o aprendizado da máquina. Ou seja, a máquina aprende. A máquina, ela aprende com informações do mundo. E tem um exemplo que eu acho muito bom, que é de uma criança, né? Uma criança que começa a mexer nos objetos e vai aprendendo, olha, aquilo é perigoso, aquilo é bom, aquilo é pesado, aquilo é leve, isso é dessa cor, a textura, né? Aí é como se fosse uma criança. Quando ela recebe esses dados, ela vai aprendendo. Realmente é bem isso. Então, esse é o aprendizado da máquina. E vejam, por exemplo, os veículos autônomos, de novo, é um exemplo muito claro, né? Mas é fácil de entender. Os veículos autônomos. Todas essas empresas, o que elas estão fazendo agora? Estão fazendo com que os veículos rodem nas estradas sozinhos, sem nenhum passageiro, né? Por questão de segurança ainda. Então, estão fazendo com que os veículos circulem para coletar dados. Coletar dado, coletar dado, coletar dado. Por isso que o dado, né? Essa ideia de Big Data, né? É uma ideia muito importante. Quanto mais dado, maior e mais fácil é o aprendizado.
Então, claro, tem tipos de aprendizado, né? O supervisionado, o supervised learning, que aí tem um input e tem um output. Unsupervised learning não tem um output definido, quer dizer, esse aprendizado é feito sem uma finalidade específica do programador. E, por fim, o reinforcement learning, no qual o aprendizado é dado por feedback. Então, vamos supor que um veículo autônomo ele ocorra um acidente, ele bata em outro veículo por uma decisão equivocada, ou seja, esse erro vai virar um feedback, vai virar um aprendizado, então acaba fazendo um looping, né? Então, eu só queria citar isso, porque é meio complexo de entender, mas só queria citar para colocar essa ideia. A máquina aprende, a IA aprende, os robôs aprendem, literalmente, no sentido de aprendizado mesmo. Vão ganhando conhecimento, vão acertando, vão errando, e com isso vão gerando conclusões do que é melhor fazer, do que é pior fazer, do melhor modo de fazer. Tem uma que é muito boa, que eu vou mostrar logo, mas uma IA aprendeu a jogar, por exemplo, xadrez sozinha. Como? Como é que ela aprendeu? Jogando consigo mesmo. Foi vendo, foi tentando, foi ganhando, foi perdendo, e aí entendeu como funciona o jogo, e aí se tornou um excelente jogador de xadrez. Bem, então essa é a ideia de aprendizado da máquina. Machine Learning. Bom, então agora vamos para as aplicações da IA. Só assim, algumas curiosidades, né? Em 1997, Garry Kasparov, que era um grande campeão mundial de xadrez, perdeu para o Deep Blue da IBM. Foi um marco muito importante, um marco histórico muito importante, porque mostrou que uma IA pode, nessas atividades específicas, pelo menos, ela pode ser muito superior a um ser humano. Mesmo o melhor jogador de xadrez poderia perder para uma IA. É interessante, uma curiosidade, o Kasparov, ele no início ficou muito... Ele até achou que houve fraude, que o ser humano teria ajudado a máquina. Aí depois ele acabou reconhecendo que realmente ele perdeu para uma máquina, né? E agora até ele virou assim um entusiasta da IA, relativo pelo menos, né? Mas no início ele ficou com muita raiva, né? O que se entende até. Mas bem, aqui em 2016, agora bem mais recente, alguém aqui joga Go? Alguém aqui conhece o Go? O que é o Go? O Go é um tipo de jogo de xadrez também, só que um jogo de xadrez asiático, que é muito mais difícil. Assim, é muito mais difícil. Eu até já tentei assim, entender como funciona e eu não consegui. Realmente é uma coisa muito difícil. Então, o nível de complexidade é muito maior. Quando, em 2016, a DeepMind, que é uma subsidiária da Google, né? Mas a DeepMind, com o seu programa AlphaGo, ganhou o campeão mundial, na época, que era o Lee Sedol, foi um outro marco. Um outro marco. A partida que eles jogaram foi assistida por milhões de pessoas e ele perdeu, então, né? O Lee Sedol perdeu. Até outra curiosidade, o Lee Sedol ficou super deprimido depois de perder e que eu saiba ele abandonou o jogo, não joga mais. Então olha o efeito da IA também, né? O pessoal vai perdendo jogos e vai desistindo, né? das suas especialidades. É um perigo isso também, né? Então, vocês percebem que também é um perigo, né? Isso é muito importante. A IA tem dois lados, um luminoso e outro obscuro. Qual é o que vai prevalecer? Depende de nós, de uma regulação apropriada, como eu vou explicar mais adiante. Bem, agora é o seguinte, IA. Todo dia nós entramos em contato com uma IA. Todo dia. Assim, é impossível não entrar em contato com uma IA. YouTube, o que é quem assiste YouTube sabe, né? O YouTube recomenda aqueles vídeos que nós queremos assistir. E realmente é um negócio impressionante. Sempre vem aquilo que a gente quer. E funciona.
realmente funciona bem, porque aquelas recomendações, a maioria das pessoas clica e vai o ciclo continua, né? Todas as redes sociais usam Facebook, Twitter, né? Tudo isso usa. Claro, né? Até teve o gravíssimo problema de uso da IA para fazer propaganda eleitoral, no caso dos Estados Unidos, e também no Reino Unido, que podem ou não, né, mas poderiam ter influenciado o pleito. Então vejam que perigo, né? Até isso. Então a IA pode ser, de novo, pode ser algo que nos traz vídeos excelentes no YouTube ou que influencia eleições. Esse é o poder da IA. Esse é o escopo. Esse é o escopo da IA. Então, essa IA específica, que trata dessas tarefas bem determinadas, é a Weak ou Narrow AI, porque justamente ela é bem específica. Assim, ela não, né, ela trata de algo bem objetivo, bem direto, como YouTube, Twitter, Facebook, propaganda, etc. Bem, bom, então aqui outras aplicações, né? Os veículos autônomos, o que eu não vou explorar isso hoje, mas o que isso pode gerar de casos de responsabilidade civil, penal, é gigantesco, é muito interessante. As, as cidades inteligentes, as smart cities, que então tem essa ideia de ter tudo conectado, isso em conjunto com a internet das coisas, ou seja, os veículos todos, imaginem uma rua com os semáforos e os veículos conectados. Ou seja, ela vai poder saber quando os veículos estão se aproximando, aí vai abrir o semáforo, quando tem mais congestionamento em um lugar, vai focar o trânsito para outro. Essa é a ideia de uma cidade inteligente. Que o carro vai estar conectado, então, com o semáforo, que vai estar conectado com o local de compras, que vai estar conectado com os prédios, etc, etc, etc. E a pessoa entra no prédio, a geladeira, micro-ondas, a porta, tudo é conectado. Essas são as smart cities. Então, transporte urbano, a vida privada de uma pessoa, tudo estaria conectado. Vejam que tema interessantíssimo também. Chatbots. Bom, acho que atualmente, né, todo mundo pensa em chatbots, dá uma certa angústia. Não sei quanto a vocês, mas para mim me dá um mal-estar. Porque me lembra os chatbots lá acho que eu usei uma vez o chatbot da Go, o chatbot da Go, que eu tentei assim usar para ver se funcionava e deu tudo errado, assim, não funcionava mesmo, né? E até hoje me dá um certo trauma quando falo em chatbot, né? Mas, é claro, né, os chatbots que estão atualmente em uso são muito ruins ainda. Mas coloquem uns 15 anos, os chatbots vão avançar muito. E, por exemplo, o Google tem um chatbot que consegue explorar as emoções da pessoa com quem o chatbot estaria falando. Ou seja, então a finalidade é responder de maneira igual ao ser humano. Então, daqui a um tempo, vai ser possível conversar com um chatbot que fale, que responda como um ser humano. Olhem que fascinante isso. E que também que perigoso, né? Porque daqui a pouco nós vamos estar conversando com um chatbot, achando que é uma pessoa, e não é uma pessoa. Então, até que ponto, quando nós estivermos falando com chatbots, nós não temos um direito de saber que é um chatbot? Que aí isso entra no que a gente vai chamar depois, na identificabilidade. Aí depois eu vou voltar a isso. Bem, robô juiz. Então, a ideia de um robô juiz, vamos lá, tem dois lados, né? Primeiro, a IA como auxiliar nos sistemas judiciais, ou seja, isso já existe hoje. No Brasil, até no Brasil já existe. Em outros países, em grau maior, ou seja, aquela IA que ela vai ajudar o sistema, vai auxiliar o juiz, auxiliar o juiz, pessoa humana, né?
Mas tem uma outra vertente, que é criar um juiz que seja inteiramente robótico, ou seja, uma IA juiz, um robô juiz. Muitas pessoas dizem que isso seria um absurdo, isso seria insano, seria contra as finalidades, né, do nosso sistema judiciário, que seria maléfico. Mas o fato é que na Estônia e na China já existem projetos reais disso. Então, a IA tem esse elemento. Por mais que nós gostemos ou não, achemos bom ou ruim, ela está vindo. Ela está vindo e ela ela impactará nossas vidas. Então, vejam como esses temas são desafiadores e mexem conosco, né? Porque esses temas pegam o que está estabelecido na sociedade, pegam os conceitos que nós estamos muito acostumados e mexe com eles. Então, por isso que dá um certo pavor, né? Dá um certo pavor ver algumas coisas. Mas o fato é que elas estão chegando, nos próximos anos vão chegar com uma velocidade ainda mais rápida e nós precisamos estar preparados para isso, né? Bem, então vejam, por isso é tão importante estabelecer orientações éticas, guidelines, né? Estabelecer paradigmas éticos. E o que nós defendemos é que a finalidade última deve ser a defesa do ser humano. Bom, então agora nós vamos ver documentos internacionais que tratam justamente disso. Ou seja, documentos que tratam de como regular a IA. Primeiro deles, que é um muito importante, que são as orientações éticas para uma IA de confiança, realizado pela União Europeia, por um grupo de peritos, né, encomendado, digamos assim, pela União Europeia. São as Ethic Guidelines for Trustworthy AI. Vejam que interessante. Eles colocam 4 princípios como essenciais: o respeito à autonomia humana, a prevenção de danos, fairness e explicabilidade. Explicabilidade é um conceito muito importante que eu vou voltar depois. Então vejam, a União Europeia, que nesse ponto a União Europeia ela realmente é muito avançada, ela está se preocupando muito com isso e já está se adiantando, né? A União Europeia já está bolando, já está criando essa estrutura de paradigmas éticos que devem nortear a aplicação, o desenvolvimento e a pesquisa da IA. Agora, a IA, de novo, ela fez uma carta sobre o uso da IA no sistema judicial, como aquilo que eu tinha dito antes. Então, como é que nós iremos utilizar a IA no sistema judicial? Deve haver um rol de diretrizes, um rol de princípios, para justamente tornar esse uso benéfico. Então, essa carta coloca, né, o respeito aos direitos fundamentais, a não discriminação, qualidade e segurança, transparência, imparcialidade e equidade. E também cita a ideia do controle do usuário. Ou seja, o usuário, caso as partes, devem saber o que está acontecendo, devem ser informadas sobre as decisões que envolvem IA e devem poder controlar as suas escolhas. Então vejam como a União Europeia, ela está avançada nesse ponto, já saltaram na frente, né? Foram muito rápidos, já tem duas muito importantes documentos sobre como deve ser a regulação em referência à ética da IA. O Brasil, vejam que interessante, vendo isso, resolveu fazer algo semelhante. E fez, na verdade, temos aqui que elogiar, fez muito bem. A resolução 332 do CNJ justamente buscou regular a aplicação da IA nos sistemas judiciários.
Então, vejam, olha que interessante. Respeito aos direitos fundamentais, não discriminação. Olhem como é semelhante à Carta Europeia. E isso é bom. Que bom que seja semelhante, porque a Carta Europeia é muito boa. Então, publicidade, transparência, governança e qualidade, segurança, prestação de contas e responsabilização, controle do usuário, vejam, pegaram a mesma expressão, controle do usuário, e também a explicabilidade, que eu vou voltar a seguir, mas basicamente o que é a explicabilidade? Vamos supor que alguém seja decidido por alguém tem uma decisão judicial, que quem tenha decidido isso seja uma inteligência artificial. Vamos supor isso, tá? Vamos supor que isso aconteça. Talvez nunca venha acontecer no Brasil, mas vamos supor que aconteça isso no Brasil. Então, alguém foi negado uma decisão interlocutória, né, que negou alguma coisa para alguém. E quem decidiu isso foi uma IA. Se isso acontecer, a pessoa tem ou não tem direito de perguntar por quê? Por que foi decidido assim? Ou seja, deve haver uma explicação da decisão. Essa é a explicabilidade. Então, se a IA for utilizada, supondo que a IA seja utilizada, as suas decisões devem ser acompanhadas de uma explicação. Essa é a ideia básica, né? Então, tudo que a IA faz também deve ser explicado. Então, e eu vou voltar isso mais adiante, mas então essa é a ideia básica. E então a resolução do CNJ muito boa também. Então, o Brasil, ainda bem, também já avançou nesse quesito de ética no sistema judicial. É claro que nós ainda não temos isso, queira ou não, é só uma resolução, né? Não temos ainda nenhuma lei que trate disso, mas e também nem a União Europeia, né, tem uma lei propriamente dita. Mas eu tenho uma convicção que nos próximos anos será muito importante realizar isso, né? Elaborar uma lei, algo do gênero, para nortear o desenvolvimento, a pesquisa da IA. Bom, vejam como o tema é importante. Papa Francisco. Papa Francisco, ele também, é claro que não foi ele, né? Mas ele apoiou um documento, uma carta, que se chama Rome Call for AI Ethics. Ou seja, vejam, o Vaticano também está interessado, também está preocupado que haja uma regulação adequada da IA, uma regulação ética da IA. Então, eles usam até esse termo que eu acho muito legal, que é Algor Ethical Vision, uma visão algorética. Acho muito bom esse termo. E, então, né, defende a transparência, defende a inclusão, defende a responsabilidade, defende a imparcialidade, defende a confiabilidade e defende a segurança e a privacidade. Então, vejam, o Vaticano, Papa Francisco também está debruçado sobre esse tema. Eu acho que aí isso é prova de que o tema é importante, né? Se o Papa Francisco tá no tema, é um tema importante, né? Também, Canadá, com a declaração de Montreal Declaration for Responsible AI também, né? Princípios do bem-estar, autonomia, privacidade e intimidade, solidariedade, participação democrática, equidade, diversidade e inclusão, prudência, responsabilidade, desenvolvimento sustentável, ou seja, IA como auxiliar no desenvolvimento sustentável, não só ambiental, mas também econômico. Então vejam como vários países, né, no caso da União Europeia, Canadá, estão interessados nisso. Próximo guia ético da China, Beijing AI Principles. A China também está preocupada com o uso ético da IA. Olhem o que trata os princípios de Beijing: diversidade e inclusão, compartilhamento de benefícios, a ideia de Open AI, né?
harmonia e cooperação entre os países, promover o progresso e o bem-estar da humanidade. De novo, assim como assim como a Declaração de Montreal, desenvolvimento sustentável, planejamento de longo prazo, ou seja, assegurar os benefícios da IA. Então, da União Europeia para Canadá, China, Papa, todo mundo querendo que a IA sirva para um propósito bom para a humanidade. Essas próximas diretrizes éticas, as Ilomar AI Principles, foi uma espécie de evento assim que foi muito importante, organizado por esse Future of Life Institute. Também, olha que interessante, benefício compartilhado, prosperidade compartilhada, controle humano, repúdio à corrida armamentista da IA. Vejam que ponto interessante. A IA sendo utilizada em guerra. Que horror! Precisamos realmente evitar isso. Imagina, a pessoa morreu por quê? Porque um robô resolveu atirar? Veja que complicado. Failure transparency, ou seja, a ideia de que se a IA causar danos, deve-se identificar o porquê. Deve ser explicado o porquê. Por que ocorreu um failure, uma falha? Por que ocorreu o dano? E também aí entra a responsabilidade dos desenvolvedores. Responsabilidade não só jurídica, mas também moral, né? A pessoa que está desenvolvendo um sistema algorítmico, uma IA, ela deve ser responsável moralmente, inclusive pelo que está fazendo. Deve fazer algo que seja, de novo, em benefício da humanidade. Bem, levando então em consideração esses vários guias éticos sobre o tema, no livro nós propomos um guia nosso, digamos assim, uma espécie de, por um lado, uma síntese de um lado e também com propostas um pouco diferentes de outro lado. Assim como essas várias orientações, nós fizemos uma nossa. Então, essa foi a ideia. Então, como primeiro ponto, nós colocamos a indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana. Vejam que isso não está expresso em nenhuma das orientações éticas que nós vimos, pelo menos não de forma direta. Então, isso foi algo que nós pensamos muito. Vejam bem, existem algumas decisões que realmente só o ser humano pode fazer. Então, esse assim, talvez seja um dos pontos que a gente defende no livro. Talvez seja um dos nossos argumentos principais. E existem decisões que realmente só o ser humano pode fazer, que um robô não pode fazer, que uma IA não pode fazer. Quais seriam elas? Bom, aí isso está aberto para discussão. Mas eu não sei, assim, pensando de uma maneira bem rápida, condenar alguém para a prisão, talvez seja algo que uma IA não possa fazer. Vamos combinar, né, gente? Que, talvez assim, só um ser humano para entender qual é o impacto disso. Então, quais seriam essas decisões? Isso ainda está. Isso, obviamente, não temos condição de fechar isso agora, né? Mas esse é certamente um ponto muito importante. Eu vi aqui que o Flávio levantou a mão. Eu achei muito interessante essa tua colocação. Eu não sei se pode interromper, Marcelo, mas eu achei interessante. Existem questões que intrinsecamente não pode haver interferência da IA. E eu estava justamente pensando nisso, falou, né? Tem coisas que a inteligência artificial, por enquanto, pelo menos, não tem condições. Eu daria exemplo da avaliação de prova, né? Que exige convicção do avaliador. Mas achei bem interessante. Pois é, mas aí a questão é, a IA, mesmo que possa fazer, não faça. Porque aí que está, poder fazer, vai poder. Aí que está o problema. Em tese vai poder tudo. Em tese, assim, gente, assim, assim, né, na hora, eu já olhei muitas aplicações, assim, não tão importantes,
Mas o que eu vi, o que a IA pode fazer? Tem um robô que consegue até dar cambalhota para trás, para vocês terem ideia. Já existe até isso. Já tem IA que consegue reconhecer fotos, assim, conseguir observar cada mínimo detalhe. Já tem a IA que consegue, já tem IA que consegue jogar videogame. Então, assim, poder observar provas, né? Por enquanto, realmente, a IA ainda não consegue, mas tecnicamente, a técnica para isso, ao meu ver, será logo, não vai demorar muito para ser isso possível. A questão é não é se é ou não possível. A questão é se a gente quer isso ou não. E aí o que nós defendemos é justamente que algumas coisas, pelo menos, não. Algumas coisas, não. Então, foi uma colocação muito boa, né? Porque um elemento é a possibilidade técnica. E o outro elemento é nós querermos isso ou não. Né? Então, acho essa diferença, né? E também explicar essa diferença é fundamental. Muito obrigado pela colocação. Não, achei bem interessante o que tu falou. Bem, então, segunda diretriz, dignidade da vida. Nós não queremos uma IA que, então, mate pessoas numa guerra, né, gente? Alguém quer isso? Quem é que quer isso? Pelo amor de Deus. A gente não quer isso. Então, nós precisamos, assim, realmente precisamos, que a IA sirva para o bem. Então, por exemplo, uma IA tem um ramo da IA que se chama AIES, Artificial Intelligence for Education, que é o uso da IA para auxiliar na educação. Crianças, universitários, né? Muito bom. Ok, né? Isso tudo bem. Agora, uma IA que sirva como soldado, isso a gente não pode tolerar, né, gente? Então, é importante a gente ter isso em mente. Para o que nós queremos a IA? Para o que nós queremos a IA? Terceiro lugar, terceira diretriz, diversidade e privacidade. Que são, na verdade, dois conceitos. Diversidade. Bom, diversidade em todos os sentidos. Racial, de gênero, étnico, de países, nacionalidades, diversidade de opiniões, de religião, tudo. Porque, veja, até qual é um grande problema que aconteceu? Uma IA nos Estados Unidos, é famosa, né, que repercutiu muito, a chamada Compass, ela decidiu de uma forma tal que, pelo menos que muitos dizem, né, é que ela foi racista. Só porque o acusado ele era negro, a probabilidade dela não era de condenar, tá? Não era condenar, mas era de negar uma prestação alternativa de pena. Ela negou porque justamente ele era negro. Então veja, isso foi um viés racista, né? Aí tem todo o estudo na IA e tem um capítulo no nosso livro que nós tratamos só disso. Os vieses da IA. Então, quando a IA é racista, quando a IA é sexista. Então, nós não queremos isso. Nós não queremos que a IA seja racista. Não queremos que a IA seja sexista. E, por isso, é fundamental que a base de dados da IA seja muito boa, muito diversa, muito ampla, de modo a impedir esse tipo de vieses, esses tipos de problemas. Né? Então, imagina, se vamos supor que uma IA seja utilizada no judiciário. Eu não quero que aquela IA seja racista, nem sexista, nem nada, né? Nenhum outro tipo de viés comigo. Né? Bem, privacidade é um conceito mais fácil. Né? Nós queremos que a IA até talvez nos ajude, mas que não prejudique a privacidade. Quarta diretriz: bem-estar multidimensional, ecossistêmico e intergeracional. Isso está proposto na Carta Magna, artigo 3º,
E vejam que interessante, bem-estar multidimensional, ecossistêmico e intergeracional. Ele é multidimensional porque ele possui várias facetas diferentes, vários ângulos. Ele é intergeracional porque ele envolve não só a geração atual, como também as futuras. Então, essa é a ideia de bem-estar. Não é só para a geração atual, não é só para um grupo de pessoas. Ela é muito mais ampla, é ecossistêmica e também ela é para o futuro. Então, a IA ela deve preservar a dignidade, deve preservar o bem-estar. E vejam, ela deve servir como um instrumento para o bem-estar. Ela pode ser um instrumento positivo. É isso que eu quero ressaltar. Ela pode ser muito boa. Ela realmente pode ser muito boa, mas pode também ser muito ruim. Então, vamos ficar com a parte boa. Vamos fazer com que apenas a parte boa prevaleça. Escrutínios de impactos diretos e indiretos. Bom, impacto direto, né? Aquela velha história, né? Se alguém constrói, né, uma fábrica em algum lugar, numa cidade, os impactos diretos, claro, é o crescimento do local, né, etc. Impactos indiretos vai ser o crescimento da cidade perto, por causa do hub econômico. Então, isso é o exemplo clássico, né, de impacto direto e indireto. Na IA também. Nós temos que pensar, olha, como aquela IA vai impactar diretamente aquela pessoa que usa, o usuário. Então, se eu estou usando uma IA aqui no meu celular, isso é um impacto muito direto, né? Como essa IA vai me impactar? Se é o veículo autônomo, na rua, direto, qual é o impacto direto? Ele vai funcionar bem? Não vai funcionar bem? Qual é o impacto indireto disso, de um veículo autônomo? Bom, os empregos que ele vai tirar é um impacto. Então, vejam, nós precisamos pensar nisso. Eu não estou dizendo que eu sou a favor, que eu sou contra o veículo autônomo, não é isso. Mas devemos pensar nos impactos. Essas pessoas que trabalhavam como motoristas de Uber e não vão mais trabalhar como motoristas de Uber, vão fazer o quê? Né? Então, a gente tem que pensar nos impactos. O que eu vi que o Leonardo levantou a mão. Sim, tu sabe, Thomas, que é uma coisa bem interessante essa questão que tu levantou do impacto, direto e indireto, porque talvez alguns integrantes aqui do grupo não tenham acompanhado isso por serem mais novos, mas a questão de uns 10, 15 anos atrás, um dos maiores empregadores aqui no Brasil era justamente o segmento de telemarketing. O pessoal que trabalhava como atendente de telemarketing, era o maior empregador do Brasil, antes da Uber assumir a posição. E muitas organizações, como é o caso do Bradesco, contratavam posições de telemarketing, como a NET também. Então, essas organizações passaram a contratar soluções de empresas como a IBM, que é o caso do Bradesco. O Bradesco contratou a IBM e dispensou centenas de operadores de telemarketing, porque as funções que eles faziam passaram a ser resolvidas por uma inteligência artificial. É um impacto enorme. Mesma coisa com a NET. Era só isso. Sem dúvida alguma, né? Outras pessoas podem falar o seguinte, olha, se todo mundo utilizar veículo elétrico, as estradas vão ficar muito mais seguras. Então, vamos para os veículos elétricos. Mas aí, se alguém defender isso, que diga pelo menos, tá, mas essas pessoas que trabalhavam que recebam uma ajuda, pelo menos, né? Sabe? Então, assim, seja quem for defender a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa, pelo menos tem que pensar no que está defendendo, no que vai acarretar, né? E eu acho isso é fundamental. Senão, pode gerar uma desestruturação do sistema muito grande, né? Então, não pensar em impacto é um problema. Nós precisamos pensar nos impactos. O exemplo do Leonardo é excelente, diretos e indiretos. Transparência ativa e passiva. E também a explicabilidade, né? Aquele conceito que eu tinha mencionado antes. O que é algo transparente? É aquilo que a gente pode olhar dentro daquilo e conseguir entender. Vejam que à esquerda eu coloquei uma imagem de uma caixa preta, uma black box.
Quem aqui consegue ver o que está dentro dessa caixa? Ninguém, né? Porque ela é preta, ela é escura, não dá para ver o que está dentro. Por isso que é uma black box. E tem muito artigo e pesquisa que trata justamente sobre como evitar que a IA seja uma black box, evitar que a IA seja uma caixa preta. E tem algumas pessoas que utilizam a expressão, olha, a IA deve ser uma glass box, quer dizer, caixa de vidro, porque com a caixa de vidro a gente consegue ver o que está dentro da caixa. Então, essa é a ideia de transparência. Nós conseguirmos ver, enxergar o que está dentro. Se nós conseguirmos entender o que está dentro da IA, ou seja, se a gente consegue entender o funcionamento da IA, opa, ótimo, nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos porque a IA juiz, vamos supor, decidiu de tal maneira ou de tal maneira. Ou seja, o que é isso? Explicabilidade. As decisões da IA podem ser explicadas, explicáveis. Nós vamos conseguir entender o porquê, a razão daquela decisão. Então, vejam, a ideia de explicabilidade, que tem, então, total conexão com a transparência. Isso também, nós temos um capítulo só disso no livro, porque também é fundamental. Então, tanto os vieses que eu falei antes, quanto a explicabilidade, são elementos absolutamente importantes. Segurança preventiva e precavida, que se relaciona com os impactos, né? A precaução, ela se baseia em evitar um risco e a prevenção em evitar um dano. Aí, bom, tem toda uma discussão, né? Mas até muitas pessoas tratavam precaução e prevenção como sinônimos, mas hoje em dia já é mais pacífico que são conceitos separados, né? Mas vejam, a precaução, lidar com o risco antes de ocorrer o dano. Então, antes de ocorrer o dano, já pensar se aquilo é uma boa ideia ou se não é uma boa ideia. Então, isso se relaciona muito com a ideia dos impactos, né? Se relaciona de uma maneira bem direta, né? Responsabilidade. Vejam, como tudo que eu falei gera grandes discussões na esfera de responsabilidade, tanto civil como, e aqui vem a nossa área, penal. Também administrativa, claro, mas vejam como essa tecnologia pode gerar e gera, né, responsabilidade, tanto do programador, tanto de quem usa, tanto da própria IA, né, que é o que eu estou explorando na minha dissertação. Vejam como essa tecnologia vai mudar a lógica de responsabilidade. Próxima, então, diretriz. Instrumentalidade teleológica e identificabilidade. A IA é um martelo. Literalmente, assim. É como se fosse um martelo. Ela pode ser usada para o bem. O martelo pode ser usado para construir casas. Pode ser usada para construir móveis, né? Bom, tudo que o martelo pode fazer, né? Bastante coisa. Ou o martelo também pode ser usado por um criminoso para ir lá e matar alguém. Pode ou não pode? Pode. Então, vejam que é um instrumento. A IA é um instrumento que é usado pelo ser humano. E, na verdade, assim, a IA não é culpada de nada. A IA ela não tem culpa de ser usada para bem ou não. Quem é culpado de usar para o bem ou para o mal somos nós. Então, a culpa é nossa. Nós é que devemos usá-la bem ou não devemos usá-la mal, né? E vejam, e aí tem aquela ideia de identificabilidade. Lembra que eu mencionei antes o chatbot? A gente tem que saber, vamos supor, que se é um chatbot com quem nós estamos conversando, que diga que é um chatbot. Que diga que é um chatbot. É assim, um direito de saber se aqui é um robô ou se é uma pessoa. Daqui a pouco, os chatbots, na verdade, vão ser de voz. Vai nos ligar alguém e vai falar como se fosse um ser humano, vai responder como se fosse um ser humano, e nós vamos achar que é um ser humano. Daqui a uns 15 anos vamos colocar. Isso vai ser possível. Então, vejam como a técnica, ela existirá. A tecnologia para isso existirá. Então, aí eu coloco, nós não teríamos direito de saber que aquilo é um ser humano ou é um robô? Eu vi aqui que o Eduardo levantou a mão. Eu já recebi essa ligação, assim, né, dos robôs,
Mas eles se nomeiam, né? Você pega uma pessoa assim, talvez que não é tão informada assim, né, de mais idade, pode confundir, porque a robô era Camila, aí você é o Eduardo, aí ela espera responder, né? Se tu diz sim, ela vai emendando, assim, né? Eu nem lembro o que era, eu já desligo, né? Se eu vejo que é robô, já desligo. Quando é robô, assim, eu acho irritante, assim, né? Te ligar, assim, não é legal, assim. Só que aí que tá, né, Eduardo? Ainda dá para ver que é um robô, né? Agora, por enquanto dá para ver. Mas a minha pergunta é se não puder, dá para ver. Aí complica, né? Assim, imagine para enganar. Como vai ser um perigo isso, né? Então, por isso que a gente propõe isso, a identificabilidade. Quando for um robô, que a gente saiba que é um robô. Alguém aqui mais levantou a mão, que veio aqui e desapareceu? Acho que o Não, Flávio. eu, o Thiago, mais a Lúcia também, o Pedro também, parece que passaram por essa experiência. É terrível, né? Uma invasão de privacidade, o pessoal tentando te vender projeto, plano com robô, né? Isso é o fim, né? Realmente, então, é algo complicado, né? Muito complicado. Então, próxima diretriz, a sustentabilidade, que, vejam, sustentabilidade geralmente, né, as pessoas pensam em sustentabilidade e vem só a ideia do meio ambiente, né? O que é muito importante, óbvio, é um dos elementos muito importantes da sustentabilidade. Mas a sustentabilidade também, ela é uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade da sociedade, né? Não é só ambiental. Ambiental talvez seja mais importante, mas viver num local bom, com ar limpo, sem trânsito, digamos assim, isso também pode ser considerado sustentabilidade. O que eu coloquei aqui são os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma cartilha feita pela ONU. Então, vejam, olha, não sei se dá para ver, porque ficou um pouco pequeno, né? Mas olha, lá o número 5, igualdade de gênero. Isso é parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, vejam que não é só meio ambiente, tá? E no caso, igualdade de gênero, lá o número 11, cidades sustentáveis. Vejam como isso se relaciona, por exemplo, lá com a diversidade que nós colocamos antes, uma cidade sustentável, ou seja, uma cidade que tem um ar limpo e todo mundo consiga respirar bem. Isso é o bem-estar. Então, essas diretrizes muitas vezes se relacionam, é claro, né? E então esse elemento da sustentabilidade também é muito importante. Aliás, lembram que esse elemento estava lá na Declaração de Montreal e estava também nos princípios de Beijing. Então, é um elemento também muito importante. E agora a última diretriz: supervisão humana e reversibilidade. Gente, vamos supor que tem duas categorias. Algumas decisões serão feitas por IA e outras não serão feitas por IA. Supondo as que são feitas por IA, ou seja, vamos supor no sistema judicial, tem algumas decisões que são feitas por IA. Não deve um ser humano, no topo da cadeia, supervisionar essa aplicação? É claro, né? Um ser humano tem que estar olhando para ver se está funcionando direito. Essa é a supervisão humana. Então, seja, o ser humano não apenas em algumas esferas retém o poder decisório, tem algumas a IA não vai poder entrar, mas naquelas que a IA entra, o ser humano também deve estar lá em cima como supervisor, como controlador. E isso se conecta com a reversibilidade. Ou seja, a IA pode decidir alguma coisa, mas, em última instância, o ser humano olhar aquilo e falar, não, isso não está certo. Isso deve ser revertido. Então, assim, as diretrizes que
eu acho as mais importantes, as mais, talvez assim, as mais, né, as mais originais e as que mais devem nortear o desenvolvimento da IA, ao meu ver, ao nosso, né, são essas duas. A primeira, a indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana, ou seja, aquela decisão que não pode ser feita por uma máquina, e essa, mesmo que uma decisão seja feita por uma máquina, que haja um ser humano que esteja controlando. Que haja um ser humano que consiga ajudar, pelo menos, se algo der errado. Imaginem, se tudo for uma IA que fizer, vamos supor que a gente entre num processo, não judicial, não judicial. Nós precisamos de ajuda para consertar algum programa de computador, algo deu errado, né? E nós entramos em contato, nós vamos lá para o site, a gente tenta buscar assistência técnica. Vocês imaginam só se aí nós conversamos com o chatbot, né? E aí alguma coisa deu errada, e nós queremos ajuda de um ser humano. Imagine se não tem aquele número para nós ligarmos para pedir ajuda. Tem que ter um número, tem que ter um ser humano para recorrer, né? Por isso que, para reverter alguma decisão. Num processo administrativo, vamos pensar no INSS, por exemplo. Alguém entra para pedir aposentadoria, e vamos supor que seja um computador que faça tudo. Tudo computador. Tudo computador. Não é como é hoje, né? Hoje em dia são várias pessoas, né? Tudo computador. Mas imaginem que seja tudo computador. E dê algo errado. Deu um erro no sistema, né? Isso pode ocorrer. Imagina se não tem como ligar para a central para dizer isso e para arrumar isso, para consertar isso. Então tem que ter um ser humano que ajude, um ser humano lá no topo que vá supervisionar a utilização e a aplicação da IA. Então isso é muito importante. Esses dois elementos, o primeiro e o último, né? Essas duas diretrizes são absolutamente importantes. Bem, e com isso, então, eu encerro a minha apresentação. Espero que todos tenham gostado e ficado curiosos com o tema, né? Essa foi a minha intenção, e que tenha mexido, né, com vocês, né? Apresentar esse tema tão interessante, né? Empolgante. Então, agradeço muito. E agradeço ao professor Ângelo pela oportunidade de falar aqui. Muito obrigado pela disposição, Thomas, e pela exposição aí muito didática, a pesquisa muito rica e tudo mais, né? No livro tem mais coisa, tá, gente? O livro tem mais detalhamentos, sim, os pormenores aí de alguns tópicos, né? E eu anotei, assim, breves, eu não quero monopolizar, eu vou fazer umas breves anotações, Thomas, assim, de questões mesmo, né? Em defesa do humano, eu acho que o próprio subtítulo é interessante, né? Porque eu penso que há coisas que as máquinas não conseguem, de fato, se equiparar ao ser humano. Eu estava lembrando de algumas figuras, por exemplo, daquele caso que ocorreu em Nova York ali, em que o piloto, o comandante Sully, né? Ele, não sei para quem assistiu o filme retrata não me lembro que ano que foi aquele pouso forçado, faz uns 4 anos, né? Não lembro bem, 5 anos. Me ajuda aí, Eduardo. E aí o que aconteceu? Aí o Sully, ele conseguiu posar lá em Nova York, no Rio, né? Logo após que o avião levantou o voo, né? E aqui o que aconteceu? Ele teve que posar e depois ele foi a julgamento. Ele foi julgado por... Foi só para mim? Travou? O professor travou. Travou o professor para todos hoje. Foi em 2009, que ele já pediu a informação ali do...
Ih, mas travou para ele, infelizmente. Que o piloto pousou, né? Alguém pode fazer Voltei aí, favor, gente. voltou. Voltei? Voltou. Agora Voltou, sim. professor. Agora sim. Voltou, A minha voltou. internet hoje tá um pouco assim me traindo aí. Inclusive hoje eu tive uma reunião com uma advogada aqui para atender lá pela PGR e no meio da reunião eu saí do ar. Mas enfim, depois eu voltei, né? Bom, gente, então eu estava me lembrando, né, que depois ali na simulação ali de voo, né, não pela via humana, não, ninguém conseguiu no julgamento. Ele fez essa, digamos, espécie de desafio, né, e ninguém conseguiu pousar o avião conforme pretendido ali pela aquele conselho que estava julgando e tudo mais, né. Você já poderia ter pousado no aeroporto tal, não me lembro os aeroportos que foram levantados lá como possibilidade, e ninguém conseguiu. E ele, como humano, conseguiu, né? O computador não conseguiu, né? Então, algo interessante para a gente pensar. E o ser humano tem todo o aspecto, né, Thomas, da valoração, da empatia, né? Essa questão da valoração mesmo, né? Que o ser humano tem, né? Que eu creio que possibilitou com que o Sully conseguisse ali pousar no Rio, né? E às vezes também eu lembro de outras situações em que a máquina ela se engana, né? De vez em quando eu estou dirigindo, às vezes eu venho devagar eventualmente quando eu estou ali na BR-116, por algum motivo, tá muito escuro, tem buraco na rua, e choveu, sempre tem buraco, e às vezes eu começo a dirigir numa certa tocada assim não tão firme, né? Mas mais por cuidado mesmo, principalmente à noite. E aí o carro me avisa, né? Hora de parar para tomar um café. Eu não estou cansado, eu só estou cuidadoso, mas ali o sistema do carro interpreta como se eu estivesse cansado, mas eu só estou cuidando, né, no trajeto, e ele pensa por eu estar dirigindo de uma maneira mais cuidadosa que eu estou cansado. Então, para ver que realmente a máquina ainda tem algumas defecções, né? Um ponto que tu chegaste a tocar, assim, um pouco, digamos, en passant, Thomas, a questão ali dos juízes robôs, né? E aqui na página 74, justamente, tem a questão aí chegaste a falar um pouquinho da indelegabilidade da decisão intrinsecamente humana. Então, tem coisas que, de fato, eu penso que fica difícil, né, nós delegarmos, porque eu falei da valoração, né? A valoração, a empatia, isso um robô não tem, né? Como é que ele vai julgar uma situação que ele não... Só com base em algoritmo, né? Fica uma coisa um pouco estranha, né? Gente, eu queria pedir para vocês qual é a ordem aí de pedidos, né? Eu sei que Não sei. Leonardo, Eduardo e o Pedro. Bom, vamos lá. Eu não verifiquei aqui. Então, mas é o seguinte, o que eu ia te comentar é o seguinte, tu fizeste ali uma referência ao Alan Turing, e realmente ele é tido na área técnica como sendo o pai da computação, mas principalmente porque ele criou um formalismo matemático que a gente chama de máquina de Turing. Então, com base nesse formalismo, que é a máquina de Turing, você pode ter um autômato que define o que vai ser ou que não pode ser resolvido através de um computador. Então, essa que é a principal importância do Turing. Ele define o que é um assunto que é tratável pelo computador do que não é tratável. Ele parte de uma premissa de que, olha, uma máquina vai ter uma capacidade infinita de armazenamento. Claro que isso não existe. A rigor, todo computador tem suas limitações, mas hoje em dia, as máquinas que nós temos, elas têm uma capacidade praticamente infinita, aquilo que o Turing tinha, e essa que é a principal importância dele, assim, em termos de ciência da computação. Esse formalismo que é a máquina de Turing. Esse caso ali que tu falou do Kasparov também, ele é bem legal. A gente tem que fazer um trabalho detestável quando faz bacharelado em computação, que é usando uma técnica, deixa eu ver aqui. Vou botar lá no Google, que é o seguinte, eu até escrevi ali no chat. Tu tem um certo estado que representa um tabuleiro com o posicionamento das peças no jogo. Aí, a partir daquilo ali, a gente faz uma derivação de todas as transições que são possíveis, né, levando em conta a regra do jogo.
A gente aplica uma função de avaliação para ver, olha, se eu seguir por esse caminho, eu vou dar um checkmate, se eu seguir por ali, eu vou perder um peão, se eu seguir por ali, eu vou perder uma dama. Então, essa técnica aí é um algoritmo que é bem conhecido, é super legal assim, de estudar, de implementar. E, no fim, a terceira colocação que eu queria fazer é que, assim, ó, isso não é futurismo, isso já chegou, sabe? Eu viajei bastante pelo Brasil aí nas unidades, trabalhei na Operação Lava Jato, e a gente usa IA direto, porque hoje em dia, quando a gente para olhar assim, a capacidade de armazenamento dos dispositivos, de notebook, computador, celular, o que eles armazenam de informação, o que tem de vídeo, imagem, tu tem que usar IA para procurar identificar o que é um recibo, uma foto, um comprovante bancário. A gente tem que usar essas tecnologias. A gente usa isso direto, tanto no judiciário. Olha, é muito importante. O trabalho tem méritos. A gente usa direto. Meus parabéns. Alô? Oi. Eduardo? Tá, eu queria parabenizar, assim, o Thomas, né, porque essa pesquisa é realmente muito boa, assim, muito interessante, né, e já indo direto ao ponto, porque tem outros colegas que gostariam de fazer umas perguntas depois. Thomas, eu queria te perguntar o seguinte, assim, quando a gente falou, assim, da inteligência artificial em relação ao jurídico, assim, né, ao poder judiciário em geral, assim, né, eu não consegui pensar, assim, não consegui eu, assim, comigo mesmo, em algum tipo de decisão, assim, algum tipo de situação em que seria possível que a inteligência artificial fosse utilizada. Aí eu queria te perguntar, chegou a haver algum tipo de decisão, assim, que aconteceu já, ou que tu pense, assim, pela tua pesquisa, que seja possível de aplicar? Porque, e aí outra pergunta em cima dessa mesmo, né? Porque me parece, como tu disse, assim, casos envolvendo prisão parece que é difícil, né? E aí eu fiquei imaginando, bom, mas quando que no direito penal isso seria possível, sabe? Tendo em vista, que nem o Flávio falou ali, a ampla atividade probatória e tudo mais, né? Então, é esse questionamento, assim, que eu queria fazer. Obrigado. Professor, eu respondo agora ou como é que... Tanto faz, Thomas. Eu acho que pode ser. Fica mais dinâmico. Pode ser. Bom, então, eu agradeço muito, Leonardo. Por uma colega aqui no celular. Vai lá, Thomas. Eu agradeço muito o Leonardo pelas observações de alguém que mexe com isso, né? O Leonardo, né? Leonardo... Me divirto como eu posso. Então, eu agradecer a excelente pergunta do Eduardo, que é a grande questão, né? E agora eu vou colocar assim, a minha opinião, né? Que talvez daqui a um tempo eu mude, né? Porque é algo que eu estou também pensando, né? Assim, o que eu penso, pelo menos agora, né? Nesse momento. Por exemplo, vamos supor um processo, acho que todo mundo concorda, né? Que tem alguns momentos do processo que o negócio trava. E às vezes é por coisa pequena, né? Falta um documento aqui, uma coisinha lá. Acho que nesse ponto, assim, ter uma IA que faça isso, veja se o documento está certo, literalmente assim, tá tudo presente lá, assim, já poder ver se isso tá bem ou não. Ou até mesmo, vamos supor, alguém precisa juntar alguma prova né, que dê para ler, um contrato, sei lá, e a IA já dá uma olhada, e já, pelo menos, se não decidir, pelo menos já falar para o juiz, olha, tal coisa, o contrato trata de tal. Pelo menos, assim, ajudar o juiz. E assim, são aquelas duas coisas, né? Uma coisa é a IA decidir total, e outra coisa é a IA auxiliar o juiz. Eu acho que a IA auxiliar o juiz, isso já ocorre, né? Mas de uma maneira ainda maior, eu acho que isso é plenamente possível e também não vai, pelo menos em princípio, não seria algo ruim, né? Olha, aqui esses casos vão tratar de tal matéria.
provavelmente vai tratar da jurisprudência tal, súmulas tais, casos parecidos tais. Isso já existe, né? Mas, de uma maneira ainda maior, tem já IA que faz protótipos de decisão. Isso já existe. Realmente isso já existe. Em princípio, eu não vejo como algo ruim. Assim, não, né? Mas aí agora, aí a pergunta do Eduardo, né? Quando é que a IA poderia decidir? Literalmente decidir, né? Eu acho assim que... Bom, eu vou pegar o exemplo da China. No caso deles, eles estão usando com... Cara, claro, tudo protótipo, né? Não estão ainda lá, é tudo protótipo. Mas eu acho que na Estônia também é a mesma coisa. Eles estão julgando casos de pequeno valor. Então, pequeno valor, assim, claro que ainda tem uma pessoa controlando, né? Ainda tem uma pessoa vendo se o sistema está funcionando. Mas, no caso da China, é o seguinte, o pessoal usa o celular, o aplicativo do celular, vai lá, pede, tá? Aí agenda com outra pessoa, as pessoas fazem uma reunião na hora, e aí as pessoas vão trocando mensagem na hora, vão trocando mensagem dizendo o que aconteceu. E aí vão trocando mensagem, vão dizendo o que aconteceu, acho que aí devem enviar algum comprovante de alguma coisa, e puf, e aí decide. Olha, assim, à primeira vista, se for algo simples, eu não veria grande problema. Assim, realmente eu não veria. Mas, claro, são casos simples, né? Tem pessoas que vão defender que, olha, não pode nenhum caso, nem isso. Nem está devendo R$100, não poderia nem isso ter. Né? Tem pessoas que vão defender isso e tem todo o direito de defender isso. Tem pessoas que vão defender que, olha, a minha posição, olha, talvez dê para fazer um equilíbrio. Em alguns casos, realmente, né? Por que não? Talvez não seja algo tão ruim, né? Aí o juiz que ia ter que julgar um caso de R$1.000 vai poder se debruçar muito mais sobre um caso de 1 milhão, que vai impactar muito mais, né? Então, veja como é complicado, né? As duas posições são muito louváveis, né? E tem ainda os que defendem que tudo todo juiz tem que ser... Tem pessoas, falando sério, gente, que defendem que todo juiz virar robô. Eu acho que aí não é bem uma... Eu acho que não é uma boa ideia, né? Acabar com o juiz ser humano. Isso eu acho que definitivamente não é uma boa ideia. Mas existe também pessoas que defendem isso. Mas, sem dúvida alguma, a tecnologia irá existir. A questão é até que ponto a gente vai fazer o uso dela. Eu acho impossível recusar completamente. Assim, praticamente, acho que em algum grau, maior ou menor grau, nós vamos ter que utilizar, isso vai ocorrer. A questão é, acho que qual vai ser o grau, acho que vai ser essa a grande discussão. Mas, por exemplo, nesses casos mais simples, acho que isso é muito provável que isso se difunda, né, que se difunda de uma maneira bem ampla. Mas então eu acho que o grande debate vai ser qual é o grau disso. Qual é o grau de simplicidade, qual é o grau que dá para aceitar. Mas eu acho assim que a possibilidade ou não de aceitar, eu acho que isso já meio que é impossível, sabe, é impossível evitar a tecnologia, né? É porque ela está chegando, né? E é muito difícil impedir completamente. É o que eu acho que vai acontecer. Mas, de novo, é a minha percepção de agora, talvez daqui a um tempo mude, né? É uma área que eu ainda sou super aberto a tudo. Tudo novo de informação que eu recebo, eu mudo um pouco a minha visão. Essa é a minha perspectiva para tudo na vida, né? Mas para esse ramo, ainda mais, né? Porque é tudo tão novo, né? Como é que alguém vai poder fazer algo fechado, uma teoria, uma conclusão? Não tem como, né? Não tem como. Muito obrigado pela pergunta, muito boa, Eduardo. Hein, Thomas? Oi, professora. Bem rapidinho, uma observação assim bem breve. Um outro problema, assim, desculpe furar a fila aí, mas que está correlacionado aí com essa questão de juízes robôs e tudo mais, né, é a questão do estabelecimento de responsabilidade penal, por exemplo, diante de causação de dano, porque nós trabalhamos no âmbito do direito penal, nem estou falando do civil, talvez seria até um pouco mais simples de encaminhar alguma solução,
porque o civil não trabalha com aquele rigor, assim, no sentido do elemento subjetivo de dolo, né, nos crimes praticados com intenção de praticar o fato punível, ou culpa, né, no caso em que há inobservância de cuidado, por exemplo, negligência, imprudência. Então, nesses casos, até peguei um livrinho que eu tenho aqui, livrinho não é pejorativo, é um livro muito bom, organizado pela Luísa Esterita, né, da questão dos veículos autônomos de direito penal. Digamos, diante de um acidente de trânsito provocado por um veículo autônomo, né, a dificuldade de se estabelecer uma responsabilidade penal, eventualmente, né, por dolo ou por culpa. Por dolo fica mais improvável, digamos, né, mais improvável, que ninguém vai construir um veículo com a finalidade de matar alguém, por exemplo, né, só se tivesse algum problema. Mas no âmbito, por exemplo, dos crimes culposos, crimes não intencionais, em que o agente dá causa ao resultado por negligência, ou imperícia, ou por imprudência, de acordo com o nosso código, né? Como compatibilizar, por exemplo, essas causações de dano por um veículo autônomo, por exemplo, né, com o nosso sistema jurídico penal, né? É difícil, não é fácil, né? Porque daí nós teríamos que estabelecer uma cadeia muito remota, né? Quem construiu o carro, quem projetou o carro, quem, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso aqui não precisa nem falar, tá, Thomas? Não é uma pergunta, é só o levantamento de um problema, assim, que se coloca. Mas do ponto de vista técnico, é complicado. É complicado, né? Sim, é só uma questão que se coloca. É uma máquina que pula de um estado para o outro, e como é que ela avalia que é mais vantajoso bater no carro do que bater na criança? É impossível. É bem complicado. Para nós darmos conta uma situação dessa, nós desenvolvermos assim tentar equacionar um tipo de solução, né? É um desafio ainda, né? Eu penso que é um desafio ainda que diante dessa realidade, né, o nosso sistema vai ter dificuldades de enfrentar. Hein, Pedro? Mas foi só uma provocação, tá? Não é nem questão nem nada, só levantamento de um problema que pode se concretizar. Oi, Pedro. Agora sim. Tá me ouvindo? Bom, sim. Boa noite a todos. Quem ainda não tinha cumprimentado, Thomas, parabéns por mais essa palestra. Tá? É um tema que a gente vive num mundo de contrastes e assim, hoje muitas vezes a gente não tem nem energia elétrica dos semáforos, né? Quanto mais semáforos inteligentes, mas ao mesmo tempo a gente tem realmente sistemas já funcionando de inteligência artificial, e são temas que a gente precisa discutir antes das implementações, porque as consequências de sistemas de inteligência artificial mal projetados, ou projetados sem cuidados até éticos, digamos assim, a gente tem aí vasta literatura e vasta produção artística até nos alertando, né? A gente tem Senador do Futuro, Matrix, a gente tem vários temas da cultura que nos extrapolam o que pode acontecer se a gente não for cuidadoso. Eu até menciono, tu falou no Alan Turing, né? Tem toda a história dele, o próprio filme teve o Jogo da Imitação, e tem um filme Ex Machina, não sei se tu já viu, tá no Netflix agora. Excelente, que justamente a temática, né, circula sobre um teste de Turing que seria aplicado, e ele, tu falou ali na história do chatbot do Google que explora as emoções dos seres humanos, eu lembrei do filme, né, porque justamente é o que acaba acontecendo ali. A gente tem, então, essas implicações éticas possíveis e muito graves, né? A gente tem até as maiores e mais futuras, tem Elon Musk, que é uma pessoa que pensa muito, que fica alertando sobre a questão da singularidade, lá no final, digamos assim, das preocupações, né? Que seria a preocupação máxima com essa temática, que é a eventual causação do extermínio da humanidade, em razão dos computadores adotarem determinados comportamentos. Mas a gente tem também as preocupações mais assim, imediatas, que justamente a gente tem hoje ideias como, semana passada, podemos estar discutindo planejamento estratégico do Ministério Público Federal,
e tinham colocado como um objetivo estratégico habilitar a inteligência artificial para a inteligência artificial promover a solução de conflitos. Não é auxiliar a tomada de decisão na solução de conflitos. Entendeu? Eu casualmente, eu fui que, não, peraí, gente, isso aqui, não, assim, mesmo intuitivamente, né, não tinha tido a oportunidade de ler o teu livro, por exemplo, mas tem coisas que a gente vê que intuitivamente repugnam, assim, quando a gente analisa. Sobre o uso de inteligência artificial para atividade probatória, tá? Eu cito, por exemplo, aqui o Brainwaves 4, lá da Royal Society, que o professor Ângelo até menciona na nova edição do curso dele, na parte do livre-arbítrio. Ele traz uma série de parâmetros para análise de evidência estatística. E para análise de evidência estatística, eu vejo muita utilização possível, tá, de inteligência artificial para a gente saber, para não precisar o juiz, a sua assessoria fazer uma vasta pesquisa para saber a pertinência, para saber o tamanho de amostra, para saber, digamos assim, o grau de validade científica daquela evidência estatística que está se apresentando. Então, parece que é uma série de campos assim, que a gente pode pensar para auxiliar, mas sempre para auxiliar, porque realmente eu concordo com digamos assim, com as reflexões e as cautelas, tá? E assim, sobre a utilização do processo penal e no direito penal, a questão da responsabilidade dos carros, por exemplo, hoje a gente tem não só carros trafegando sem gente, já tem acidentes com mortes acontecendo nos Estados Unidos, e está tendo um debate já, porque a Tesla já está em um modo de utilização que eles mandam as pessoas ficarem no volante, mas já tem gente sofrendo acidentes, estava deitado no banco de trás, estão vendo o que está acontecendo. Então, assim, as coisas já estão acontecendo, isso é muito complicado, sabe? Talvez seja, a teoria acabe passando por uma extrapolação, mutatis mutandis, eu não quero comparar, mas quando começaram a se usar ofendículas, né, se teve que criar uma teoria para esse tipo de dispositivo. Não deixa, em muitos casos, de ser a mesma ideia, né? Um equipamento que está usando, pelo qual tu é responsável e que pode causar um dano a terceiro e uma responsabilidade penal. Mas, claro, é um salto muito grande. Eu não quero também comparar com uma cerca elétrica, aqui um equipamento com inteligência artificial. E uma questão que eu queria te colocar é o seguinte: o conceito de vocês, tá, para a inteligência artificial. Inteligência artificial é um sistema algorítmico adaptável, relativamente autônomo, emulatório da decisão humana. Eu ainda, como eu disse, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, já resolvi isso, já encomendei aqui na Amazon, tá inclusive com frete grátis no Prime, quem quiser aproveitar. Eu queria saber uma coisa: vocês já incluem nesse conceito um componente ético que vocês esperam dele? Porque, assim, se eu olhar, tem o relativamente autônomo, tá? Que se eu tirar o relativamente, eu ainda vou ter uma possível inteligência artificial, só que ela não vai ser mais dependente. Ela pode ter sido dependente, mas ela pode perder esse relativamente. E outra coisa, o emulatório da decisão humana. Não se pode pensar em uma inteligência artificial que tenha um método de decisão que seja daqui a pouco mais avançado que o humano, que não necessariamente seja uma superação. E aí até digamos assim, uma preocupação, né, que isso aconteça. Mas aí ficaria um sistema adaptável, autônomo e capaz de decisão. Ou vocês justamente pensaram em fazer um conceito que englobasse um componente ético mínimo esperado da inteligência artificial e do desenvolvimento dela? Era isso, obrigado. Pedro, olha, que observações espetaculares, né? Espetaculares. Até quanto à responsabilidade, né? Já ocorreram vários, né, acidentes com veículos autônomos, do Uber, do Tesla, mas até, assim, o modo que nós tratamos a responsabilidade, que é no último capítulo do livro, que, aliás, fiquei muito contente com a notícia que estava comprando, né? Mas no último capítulo, a gente fez o seguinte: a gente fez a responsabilidade civil, que é aquela mais tradicional, quer dizer, do desenvolvedor, né, ou do... Bom, aí tem várias hipóteses, né, mas aquele que produz, desenvolve a IA. A responsabilidade penal, que é aquela em que a IA faz algo com muito maior autonomia
E ainda tem, claro, a responsabilidade administrativa, que é aquilo quando a IA decide fazer o papel do Estado, né? Que poderia ser até o caso da IA juiz, né? Robô juiz. E, em quarto lugar, também tem a questão da propriedade intelectual. Isso é muito interessante, né? Se uma IA, isso já ocorreu, né? Faz uma sinfonia, uma sinfonia, né? Ou faz um conto, faz um livro. Daqui a pouco o IA escrevendo um livro de quem vai ser o titular, né? Então, a responsabilidade, assim, ela, na verdade, também é um tema à parte, né? Assim, também tem muita discussão em vários sentidos, né? Mas eu acho também um tema super importante. E é o que eu estou trabalhando mais agora, de maneira específica, na dissertação. Então, realmente e também eu acho super interessante, né? E agora, quanto à pergunta, né, do conceito, Pedro, o que nós pensamos... A resposta é sim. A resposta é sim. O que a gente pensou quando a gente estava escrevendo, né? Em primeiro lugar, que muitas pessoas querem tentar igualar a IA ao ser humano. Assim, esse era o grande problema que a gente via, né? Que era uma tentativa de igualar. E, de fato, tem muita gente que fala, não, a IA vai ser como o ser humano, né? Tal, né? Então, nossa grande preocupação era mostrar, em primeiro lugar, que ela não é um ser humano, né? Por isso, o emulatório da decisão humana. Então, aquela parte de emulatório, ela justamente demonstra isso. E, em segundo lugar, que aí vem o mínimo ético, ela é relativamente autônoma. E justamente, se ela é relativamente autônoma, quem é digamos, o responsável último? É o ser humano. Ou seja, quem é ultimamente, né, em inglês fica melhor, né, ultimately, né, responsible, quem é, né, em grau último, é o ser humano. Né? Então, por mais que a IA seja autônoma, quem de fato está sendo autônomo, né, em grau, né, de escolha do que fazer com a IA, é o ser humano. Então sim, como ela é relativamente autônoma, na verdade, quem de fato tem a autonomia de decidir como usar a IA, para o bem ou para o mal, é o ser humano, né? Então sim, o nosso conceito, ele espelha o restante da nossa argumentação, né? Sem dúvida alguma. Então, olha, Pedro, muito obrigado pelas colocações, foram excelentes. Eu que agradeço a palestra. Flávio? Oi. Eu achei muito interessante, né, tua apresentação, inclusive, porque é um tema extremamente atual. Muita gente vem falando sobre esse assunto. A IA já vem sendo empregada em várias áreas. E o que me chamou bastante a atenção foi o ponto que tu levantasse, em que é necessário que haja uma regulamentação da IA, né? Especialmente o que ela não pode decidir, né? Isso é uma preocupação muito importante, assim. No que diz respeito à IA, vamos dizer, eu tenho a crença que ele nunca vai conseguir substituir ou imitar completamente a inteligência humana, ou mesmo na avaliação de provas de processo. Quando tu avalia a prova do processo, vamos pegar a injusta agressão à legítima defesa, ela é composta por uma série de circunstâncias que estão no processo. Só o tempo que a pessoa que utiliza a IA vai utilizar para alimentar aquela inteligência já não compensa, eu acredito. Mas tem um outro fator que daí eu me refiro a algo que o Ângelo estava falando, a questão da empatia. O que é empatia? Empatia a gente aprende na infância, nos primeiros anos da infância. É a mãe ou quem cuidou da criança que vai ensinar para aquela criança o que é empatia. E são naqueles primeiros anos que vai surgir na criança também a vontade. Você nunca vai conseguir colocar vontade na IA, nem empatia. E esse aprendizado todo, essa história pessoal que cada um de nós tem,
toda a tua história pessoal, a tua infância, a tua adolescência, tudo pelo qual tu passou, isso tudo vai colaborar de forma inconsciente numa decisão judicial. E não tem como a IA passar por essa experiência humana. Então, era isso que eu queria colocar. E até eu vejo muita dificuldade de se criar uma inteligência artificial igual ou semelhante, ou em função de que seria o cérebro. O cérebro, para criar alguma coisa, ele tem que ser um observador. Fica muito difícil ele observar a si próprio, criar a si próprio. Eu vejo muita dificuldade nisso. Mas, do mais, acho esse teu trabalho de importância fundamental, assim, né? Especialmente na questão da regulamentação da utilização. Porque talvez possa acontecer de que alguns grupos queiram utilizar demais, em excesso, a IA, porque a natureza do homem é preguiçosa mesmo. Então tem esse detalhe, tem que controlar. Mas era isso, parabéns, vice Thomas, muito bacana. Também, Fábio, assim, excelentes observações, exatamente isso, eu concordo plenamente, né? A IA nunca vai conseguir ser um ser humano, né? Nunca vai, não vai ter, não vai... Uma IA não vai ser uma criança, né? não vai para a escola, não vai aprender, né, a conviver com os outros, não naturalmente, pelo menos, né? Mas então, uma IA, um robô nunca vai ser um ser humano, por mais que tente imitar, né, emular, não vai ser. E é justamente isso que é o nosso ponto central, né? O nosso argumento central. De demonstrar que existe essa separatividade, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, eu gostei muito da frase que falou no início, né? Principalmente como não usar, né? Assim, não é como nós vamos usar, mas como nós não vamos usar. Eu acho muito importante isso. Ter em mente o que a gente não quer. A gente não quer, eu sempre digo isso, eu não quero IA na guerra, né? Acho que assim, essa é a mais óbvia, né? Mas, além disso, onde é que a gente não quer? Então, e o ser humano preguiçoso, né, como brincou, é um perigo, né? Realmente é um perigo. É realmente um perigo, né? Não, pera, vamos, né? Não deixemos a IA tomar o nosso lugar, né? Aquela coisa. Mas, então, eu acho que realmente... claro, ninguém sabe como vão acontecer as coisas exatamente. Impossível. É realmente impossível saber como a evolução da tecnologia vai acontecer daqui a 15 anos. Não tem como ter ideia, né? Nem que trabalhe. Teve uma colocação tua ali também, a má utilização da IA. Isso é possível. Isso é possível em termos globais, assim, de criarem um desastre global, um grupo de inteligências artificiais. Tem que haver muito controle sobre essa coisa aí. Tem uma discussão se a IA ela pode ser acionária. Você pode comprar ou vender ações, né? E aí, o que muita gente percebeu é o seguinte, olha, dependendo, né, não sei se vocês sabem disso, mas um baque nas bolsas do mundo, né? Foi o Warren Buffett, né? Quando ele, lá no início ainda da carreira dele, eu acho, ele comprou de uma forma tal as ações lá da Bolsa de Londres que a Bolsa teve que fechar para impedir que desse um problemão financeiro, né? Ele comprou de uma... eu não entendo nada disso, mas ele comprou de uma forma tal que gerou uma crise. Assim, só uma pessoa, imagina uma pessoa. Agora, imagine isso em escala global. Um conjunto de IAs comprando e vendendo ação, elas podem quebrar a economia mundial. Então, vejam o que pode acontecer, né? Então, a má utilização, olha, pode acontecer. Realmente pode acontecer. E a gente tem que fazer de tudo para que não ocorra. Essa é o que a gente defende, né? Bem, muito obrigado, Thomas. Eu acho que a gente pode sim, nos encaminhando aí podemos nos encaminhando para o encerramento. 7 horas, rendeu a tua exposição, hein, Thomas?
Estamos há quase 2 horas aí com debates muito vívidos, né? E assim, eu só queria salientar uma questão. Tem muitas coisas que não são, tem coisas que são aprendidas, e tem outras que não são aprendidas, né? Porque nós temos algumas questões assim que são inatas ao ser humano. Devido à nossa estrutura encefálica, algumas estruturas encefálicas que nós temos algumas reações que elas são inatas. Então, por exemplo, diante de uma situação de perigo, nós temos aquela reação vegetativa de sudorese, de dilação da pupila e tudo mais, e taquicardia. Uma máquina não tem isso, né? Nasce o bicho, né, doutora? Oi? Nasce o bicho diante de uma situação de perigo, volta o bicho. Então, assim, isso é uma coisa inata, né? Então, uma máquina nunca, eu estimo, né, que nunca poderia ter esse tipo de... E assim também na valoração. Por isso eu dei aquele exemplo do comandante Sully, né, que as máquinas não conseguiram fazer pousar. Elas foram só pelo algoritmo e, mesmo assim, não conseguiram fazer com que o avião pousasse em segurança lá no Rio. Thomas, mas eu vou agradecer pela tua esplêndida exposição. Estão me ouvindo? Né? Agora vamos fazer o nosso intervalo aí a título de férias, aí, em virtude da parada da URGS, né? Que a URGS, então a gente segue o calendário, como o grupo é vinculado à faculdade, então o pessoal, os alunos estão de férias. Então, a gente agora também faz um hiato até a retomada das férias, né? Começamos as aulas no início de agosto, e aí retomamos também, inclusive as aulas do EPGD lá, gente, para quem for ingressar, né? Iniciam, se eu não me engano, dia 9 de agosto, eu acho, parece, para quem for os próximos pós-graduandos, aí eu acho que, se eu não me engano, é dia 9 de agosto. Tem que conferir ali. Tá? Muito obrigado, então. É dia 2 de agosto. Oi? A graduação eu sei que é dia 2, professor. Dia 2? A graduação é dia 2 e da pós eu não vi o calendário ainda. Doutorado e mestrado eu acho que é dia 9, não estou bem lembrado. Eu sei que hoje eles divulgaram que abriu a inscrição de 2 especializações. Geralmente, acho que a gente já pode parar de gravar, Leonardo. Geralmente, as aulas de PPGD, elas iniciam depois. Nunca